Olá, líderes da nova geração. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre comportamentos de risco. Só que antes da gente falar, a gente precisa entender um pouquinho o que é adolescência. Eu não vou entrar em detalhes porque vocês já estão sabatinados sobre o assunto. A adolescência apresenta 3 características importantes. É uma fase do desenvolvimento, do ciclo de vida, que é um período de transição, ou seja, eu saí da infância e eu estou indo para a idade adulta, e ela é marcada por mudanças. Essas mudanças são alterações emocionais, alterações físicas, alterações hormonais, e essa situação, esse contexto, por si só, ele já é suficiente para deixar este ser, no caso, o adolescente, mais vulnerável. Agora, quando que essa adolescência passa a ser patológica? Alguns teóricos do desenvolvimento vão usar essa expressão. Justamente quando começam a aparecer comportamentos de risco. E o que seria isso? É quando essa desorganização interna, a gente sabe que o adolescente ele vai estar desorganizado internamente, mas quando que isso se torna problema? Quando essa desorganização interna evolui para um quadro de adoecimento, um adoecimento psicológico em diferentes intensidades. Na prática, o que é tudo isso? Eu vou falar especificamente sobre 2 comportamentos de risco, que é o comportamento autolesivo, que eu vou estar falando nessa aula, e numa aula posterior eu vou estar falando especificamente sobre o comportamento suicida. Eu quero ler um relato de uma menina de 15 anos. Ela diz o seguinte: eu tenho 15 anos e me corto, e acho isso algo muito sério. Já tentei parar várias vezes, mas é difícil. Jamais fiz isso porque os outros fazem, mas sim porque é a minha forma de alívio, e ela coloca minha em caixa alta. Tanto que me sinto muito desconfortável quando as pessoas veem os cortes. Uso blusas de frio até no calor para evitar isso. Esse assunto poderia ser mais falado para alertar as pessoas e talvez até ajudar, porque precisamos de ajuda. A gente está falando especificamente sobre CAL, comportamento autolesivo. Existem alguns comportamentos específicos do CAL que a gente chama de cutting, que são justamente os cortes. Mas, de uma maneira mais ampla, o que é o CAL? É um distúrbio emocional que se caracteriza por provocar de forma intencional feridas no corpo. Aqui, eu não tenho a intenção de autoextermínio, de tirar a vida. Eu só tenho a intenção de provocar feridas. Existem estudos dentro das neurociências mostrando uma substância, a beta-endorfina. Quando esse adolescente encontra-se em sofrimento, a pessoa encontra-se em sofrimento, o movimento de se cortar, você aumenta a produção dessa beta-endorfina e você acaba desviando o foco da angústia, da raiva, do sofrimento que você está tendo naquele momento. Só que o efeito dela é muito rápido, então eu preciso fazer mais cortes para eu manter por mais tempo a beta-endorfina. Só que, quando a gente fala de CAL, a gente está falando de um fenômeno complexo. Uma explicação biológica não é suficiente para ele. Eu preciso mostrar algumas estatísticas que chamam bastante atenção. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda dados sobre isso. Eu trabalhei durante alguns anos aqui na Secretaria de Saúde do meu estado com o público adolescente, um programa voltado para adolescentes. E chamou muita atenção da equipe que nos anos de 2016 e 2017, a quantidade de adolescentes com o cutting que chegaram nesse serviço. Por que será que aumentou tanto? Infelizmente, a gente não tem pesquisas específicas do Brasil, mas as estatísticas gerais apontam que 15 a 39% dos adolescentes vão apresentar um comportamento autolesivo pelo menos uma vez. E aí a gente precisa falar sobre isso, porque a gente já está entendendo que existe uma desorganização interna gerando sofrimento intenso. Lembrando que meu povo perece por falta de conhecimento. O fato de eu não conhecer como é que funciona esse fenômeno, eu acabo não ajudando esse adolescente e a situação tende a se agravar. O comportamento autolesivo ele acontece em todas as faixas etárias, mas principalmente na adolescência ele é mais frequente. E no gênero feminino também. E aí, o que ele está sinalizando? Isso aqui que é bem importante. Quando a gente começa a ver
a exteriorização desse sofrimento, a gente começa a ver de forma literal um sofrimento, ele está sinalizando para a gente algo interno. Na forma mais leve seria uma autoestima rebaixada, então seriam aquela fase inicial, cortes superficiais, mas já mostram um adolescente que está com sérios problemas na sua autoestima. Não se sente amado, não se sente capaz, e a gente precisa intervir para prevenir. Por isso que eu digo, o principal objetivo dessas aulas é que vocês percebam sinais para que esses adolescentes possam receber o tratamento adequado. Uma segunda característica, que a gente já falou um pouquinho, é justamente a dificuldade em lidar com as emoções. Então, é um sofrimento muito grande que eu sinto nesse momento e eu acabo indo para o corpo para desviar o foco desse sofrimento. Ele também reflete o adoecimento psiquiátrico. Então, um adolescente que tem esse tipo de comportamento, ele está mostrando que por trás disso existe uma patologia já. Pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, esquizofrenia. Existem várias patologias. Por isso que o mais importante é identificar, levá-lo para um profissional de saúde para que ele possa receber o tratamento mais adequado da sua situação. E o que é importante também o que ele sinaliza? A maior probabilidade de suicídio futuro. Porque eu começo com cortes superficiais e eu começo a dessensibilizar o meu corpo, eu começo a me acostumar a fazer cortes cada vez mais profundos e é quando esse adolescente acaba indo para comportamentos suicidas posteriormente. Se eu identifico precocemente, eu posso salvar vidas. Daí a necessidade da gente falar sobre o assunto. Agora, quais são os sinais de alerta? Como é que eu, professor, conselheiro, líder religioso, como é que eu posso estar identificando que esse adolescente possa estar fazendo cutting, por exemplo, ou se colocando em comportamentos autolesivos? Uma característica, uso de roupas compridas mesmo no calor. Então, está fazendo maior calor e essa pessoa está com o corpo todo coberto. Presença de cicatrizes ou lesões frequentes e dificuldade em explicá-las. Então, arranhões sem justificativa, cicatrizes que ele vai explicar e você não consegue dar uma lógica para o que aconteceu. A gente precisa prestar atenção. Uma terceira característica são pedidos frequentes de substituição de apontadores e objetos cortantes de uso escolar. Por isso que eu digo, um professor, sozinho, ele não vai conseguir perceber todos os detalhes. Daí a importância dele estar vinculado a esses pais. Hoje, a rede social é o maior fator de proteção que a gente pode ter para esses adolescentes. Então, quanto mais vinculado esse professor tiver aos pais desses adolescentes, seja no ambiente de desbravador ou dentro da escola sabatina dos adolescentes, melhor esses adolescentes estão sendo assistidos. Uma quarta característica é o isolamento diante de situações onde o corpo possa ser exposto. Então, vai ter um piquenique que tem piscina, que tem praia. Esse adolescente, ele vai estar com o corpo todo coberto. É muito importante que a gente esteja prestando atenção. Pode ser uma timidez, pode ser uma dificuldade com o corpo, não interessa. Eu estou sinalizando que tem alguma dificuldade lá e eu preciso me aproximar desse adolescente para eu saber, de fato, o que se trata. Eu queria terminar essa aula lendo uma citação que é Conselho para professores, pais e estudantes. Ao professor é confiada importantíssima obra para a qual ele não deve entrar sem cuidadoso e completo preparo. Cumpre-lhe sentir a santidade de sua vocação e a ela entregar-se com dedicação e zelo. Quanto mais possua o mestre o verdadeiro conhecimento, tanto melhor efetuará o trabalho. Nós estamos falando de questões espirituais, mas nós estamos falando de um universo do adolescente. Eu preciso me apropriar desse universo e só assim eu vou poder ser um professor de excelência. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração.